Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando num novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Regulação da mente. Tudo que está acontecendo na geopolítica, tudo que está acontecendo no campo das negociações climáticas, tudo o que está acontecendo na grande articulação do crime organizado no mundo, junto com projetos políticos, o avanço dos países totalitários, tudo isso, no fundo, vai contribuindo para regular e sujeitar a nossa mente. Esse é o objetivo, essa é a tendência, esse é o ponto de chegada do imenso projeto totalitário que vai tomando conta do mundo, tá certo? Bom, e isso se desdobra em vários terrenos, se desdobra em várias camadas da nossa psique, da nossa vida mental, da nossa vida interna, a cada momento. Um dos livros que cuja capa eu coloquei na capa da live, do Coetzee, que é um escritor sul-africano, que ganhou inclusive o Prêmio Nobel alguns anos atrás. O título é Contra a Censura, justamente, então a gente está falando de censura, mas e a própria reflexão que o Coetzee desenvolve, a gente vai falar um pouco dela aqui, vai mais fundo. Quer dizer, você tem essa camada da censura hoje no mundo, no Brasil, como a gente sabe muito bem, a camada de proibir de uma maneira ou de outra que as pessoas digam determinadas coisas. Mas existe uma outra camada, a camada seguinte, mais preocupante, que é obrigar as pessoas a dizerem certas coisas. Não como já uma obrigação externa, mas como uma incorporação de uma programação mental externa dentro delas próprias. Esse é o grande problema. Quando as pessoas começam a pensar e se exprimir a partir de ideias introjetadas e a partir de uma expressão, de uma coleção de frases feitas, de ideias feitas, provenientes de um determinado modelo de poder. Esse é o principal desafio que a gente tem, porque uma coisa é simplesmente, olha, não pode falar, mas muitas vezes, quando isso acontece, normalmente você continua podendo pensar, mas hoje o pensar está sendo também atacado. Bom, deixa eu, enquanto a gente
pessoal está chegando aqui na live, eu acho que algumas pessoas ainda estão chegando. Eu vou colocar o texto aqui na tela. Tá? Só um segundo. A gente vai falar do Coetzee. Coetzee, portanto, é sul-africano, está vivo, acho que tem 80 anos. Ganhou o Prêmio Nobel no ano 2003, pelo que eu vi aqui. É um escritor, enfim, tem obras de ficção, tem obras de ensaio. E escreveu um livro bastante interessante sobre o tema da censura, de uma perspectiva, sim, se a gente tiver que dividir entre esquerda e direita, é mais de esquerda, mas até por isso é interessante, porque a gente vê aquele tema sobre o qual já tenho falado muito, que é o fato de que a esquerda, quando está fora do poder, tem uma determinada atitude, né, inclusive, né, pedindo liberdade de expressão. Quando ela está no poder, ela inverte completamente os termos da equação e ela passa a praticar tudo aquilo que ela criticava, né, inclusive a censura. Então, pode chamar isso de inversão dialética. Era muito explorado pelo professor Olavo de Carvalho, que falou muito disso. Eu gosto de chamar do método do primeiro critica, depois pratica. Né? Então, a esquerda, né, tradicionalmente tem toda uma posição a favor de certas liberdades, porque ela quer essas liberdades para ajudá-la a chegar ao poder. Quando chega no poder, ela se desvencilha rapidamente dessas liberdades. Ou seja, ela proíbe às pessoas essas liberdades. Bom, eu ainda não preciso botar aqui, porque um dos aspectos que me chamou a atenção do livro é a partir, claro, da experiência do Coetzee na própria África do Sul. Então, antes da gente falar aqui de um capítulo específico que eu queria trazer sobre a conceitualização de censura, ele dá um exemplo da vida na África do Sul em algum momento dos anos 90, e justamente dessa questão verbal, né, do controle e da importância do verbo, da palavra. Bom, a África do Sul, como vocês lembram, ela sofreu, um país que sofreu pesadamente com o regime do apartheid, ou seja, a população negra e toda a população não branca, digamos, da África do Sul, sofreu pesadamente com o apartheid durante décadas. As leis eram diferentes para as pessoas, de acordo com a raça das pessoas. Pessoas, ao nascer, eram classificadas de acordo com a sua raça, né? E isso determinaria o seu acesso à própria proteção legal, e diferentes aspectos da lei, e acesso a serviços, acesso à moradia, etc, etc. Um regime horrível que foi suplantado na passagem ali dos anos 80 para os anos 90. Que foi suplantado em grande parte graças à pressão internacional. A partir de um certo ponto, nos anos 80, a África do Sul, o regime do apartheid na África do Sul, foi completamente isolado do mundo, diplomaticamente, economicamente, sofreu embargo de petróleo, embargo esportivo, por exemplo. A África do Sul não podia participar de nenhuma competição esportiva, e nenhuma competição esportiva internacional podia se dar na África do Sul, e embargo de petróleo, né? E vários outros tipos de embargo. Isso ajudou muito a suplantar o regime e a própria percepção moral da comunidade internacional em relação à inaceitabilidade daquele regime do apartheid, né? Eu sempre cito isso muito como um exemplo de que a comunidade internacional pode mudar o regime em um país, né, quando ela se une para confrontar aquele regime e usa mecanismos, claro, pacíficos, mais duros, para confrontar aquele regime, né? Então, foi algo semelhante que nós tentamos, em 2019, montar em relação à Venezuela de Maduro, né, mostrar que, ora, é totalmente inaceitável esse regime que está submetendo a sua população
a um sistema de fome, a um sistema de opressão completa, um sistema de falta de qualquer condição de vida, de falta de qualquer elemento de liberdade. Mas países, sobretudo totalitários aí do mundo, preferiram manter o seu apoio àquele regime, né? E outros países ficaram, não são necessariamente totalitários, mas resolveram ficar indiferentes, né? Então, se a comunidade internacional tivesse ficado indiferente, talvez não tivesse acabado o regime totalmente inaceitável do apartheid, né? Então, para a gente sempre lembrar, quer dizer, quando existe vontade, não pode ter mudança de regime. Por que não pode ter mudança de regime se tem um regime ruim, ditatorial, opressivo, assassino? Tem que mudar. Mas isso ficou associado a um tema, não, são os Estados Unidos, ou é a OTAN, ou é o Ocidente, o que é, não. Né? Se você, ou você tem um respeito universal, né, pelos direitos humanos, pelas liberdades básicas, inclusive, que fazem parte fundamental da Declaração Universal de Direitos Humanos, ou você não tem. Então, às vezes eu tenho esse sonho, que a gente consiga se livrar dos regimes totalitários no mundo com base nesse tipo de articulação que houve em relação à África do Sul. Sem cinismo, esse cinismo de dizer, não, porque em relação à Rússia, por exemplo, não, porque a Rússia tem direito histórico a isso, aquilo. Os brancos da África do Sul, o regime africano, também dizia que eles tinham direito histórico a oprimir a população negra, né? Mas as pessoas não aceitavam esse argumento ao redor do mundo, como aceitam em relação à Rússia, por exemplo, ou outros países totalitários. Mas é o sistema deles. Também era o sistema da África do Sul. Às vezes, tem-se que passar por cima desse tipo de cinismo, se você quiser mudar as coisas para o lado do bem. O regime sul-africano, do apartheid, era um regime legal do ponto de vista da Constituição sul-africana. A Constituição sul-africana determinava aquele tipo de opressão, aquele tipo de separação. É constitucional, então não interessa se a Constituição daquele país é racista, nesse caso, se ela é contrária aos direitos humanos, a comunidade internacional tem não só direito, mas a obrigação de pressionar. Mas, enfim, para a gente pensar, né? Para a gente pensar e não cair nesses dogmas, assim, não pode ter interferência, né? Não pode ter contestação de regimes internos, cada país tem o seu. Se fosse assim, portanto, nós teríamos o apartheid lá na África do Sul. Né? No entanto, essa mentalidade, de certa forma, está voltando, essa mentalidade de usar o tema da soberania, da não interferência, como uma cortina que esconde todo tipo de opressão em todo tipo de países. Outro problema é a questão econômica, né? Então, se você tem um país fraco, até é mais fácil de fazer pressão contra ele, mas se tem um país forte, aí você respeita as atrocidades que aquele país comete, o que é moralmente humilhante, né? O que é moralmente também inaceitável, né? A moral, ela não tem que dizer respeito à força do objeto das obrigações morais. Então, assim, não, porque a China é muito grande, então você não pode criticar a China, porque economicamente são importantes. Não, assim, ou o que está fazendo é ruim ou não é, né? Do ponto de vista da moral da comunidade internacional. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir
a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.